Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. Nós daremos início a este culto de ensino da palavra com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, precisamente pelo sacrifício de Jesus Cristo que tem nos alcançado, que nos traz a paz. Obrigado, Pai amado, por tão grande amor expresso na cruz do Calvário por cada um de nós, pecadores. Te agradecemos porque o Senhor também tem cuidado de nós, tem zelado por nós e pelos nossos. Obrigado pelos livramentos, obrigado por tudo que o Senhor tem permitido que nós venhamos viver aqui nessa terra por onde passamos. Seja momentos ruins, de dificuldade, de alegria. Senhor, tudo é para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, para o nosso aperfeiçoamento. Obrigado, ó Deus, por mais essa rica oportunidade de hoje estarmos reunidos em Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero iniciar um tratado com os irmãos a respeito da oração. Precisamente vai ser um estudo baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, tá bom? Mas antes disso, eu quero fazer menção dos nossos irmãos que estão no calendário de oração, a saber, a irmã Iracema e o nosso irmão Jamil, que está no nosso calendário de oração, e também pelas bodas da nossa irmã Ivoneide e do nosso irmão José Irã, por mais um ano de casamento. Então eu peço que em seu lar você interceda pela família da nossa irmã Iracema, pela família do nosso irmão Jamil, e também apresente a vida da nossa irmã Ivoneide e do nosso irmão presbítero José Irã, por mais esse ano, um ano de casamento que o Senhor tem permitido deles desfrutarem. Oremos então essa oração de intercessão por esses irmãos do calendário e de gratidão pela vida da nossa irmã Ivoneide e do nosso irmão José Irã. Senhor Deus, o Senhor é quem sonda e conhece os corações. Diante de ti estão as causas e nada é impossível para ti. Está hoje no nosso calendário de oração a nossa irmã Iracema e a sua família também. Pedimos que o Senhor, que é perito em sondar e conhece os corações, que vá de encontro com essa família, que vá de encontro com a vida da tua serva, Senhor, guardando, livrando, colocando as coisas no devido lugar. Senhor Jesus, venha fortalecer a tua serva em tua presença. Também quero apresentar a família do nosso irmão Jamil, o nosso irmão Jamil. Senhor Jesus, vá de encontro com a vida dele, espiritualmente, fisicamente. Senhor, tu conheces e o sonda. O Senhor sabe a necessidade do teu servo e das necessidades dos familiares do teu servo. Eu peço no nome de Jesus, hoje orando com a tua igreja reunida, vá de encontro, Senhor, com a família do nosso irmão Jamil e com a nossa irmã, da vida da nossa irmã Iracema também. Eu quero render graças e louvores ao Senhor por mais esse ano de aniversário do nosso irmão Ivoneide e do nosso irmão presbítero José Irã. Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor tem sustentado a vida dos seus em comunhão, no casamento. Senhor, obrigado pela vida dos nossos irmãos e que esses anos venham se repetir mais e mais e que sirvam de exemplo para nós que estamos chegando agora a manter um casamento firme, a manter um casamento santo em Tua presença. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. No nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Eu peço que você, juntamente com a sua família, passe a se atentar no no versículo que nós iremos ler. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, 15. Senhor Deus, passaremos neste momento a meditar em Tua palavra. E eu peço a santa orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, o que eu falar aqui, que vá de encontro com os corações. Que cada pessoa possa ouvir e pôr em prática. Ouvir, entender e pôr em prática.
Eu peço, ó Pai amado, que fale por meio da minha vida. Eu sei que sou falho, eu sei que sou pecador, mas o Senhor é grande e passarei a falar da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Venha nos fortalecer por meio da Tua palavra e da comunhão um com o outro. No nome de Jesus. Amém. Um tema para o estudo de hoje é Orando com o Espírito Santo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo expressando essas palavras. Eu quero frisar com os irmãos no orarei com o Espírito. Numa próxima oportunidade, permitindo o Senhor, nós vamos falar também sobre orar com a mente ou orar com o entendimento. Mas para o dia de hoje eu quero falar com os irmãos sobre orar com o Espírito. Olha que interessante. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Pois bem, orar com o Espírito, pois é isto que faz a pessoa que ora ser aceitável a Deus. Orar com o Espírito. É como já mencionado, a chegar-se a Deus em sincera e consciente e afetuosamente por meio de Cristo, a qual necessariamente é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não há nenhum homem, não há nenhuma igreja do mundo que possa se aproximar de Deus em oração se não for com a ajuda do Espírito Santo. Não há possibilidade alguma, meus irmãos, de aproximação sem o Espírito Santo de Deus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 18. É por isso que o apóstolo Paulo diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nos achegar a Deus em oração. Isso é muito importante. E eu quero aqui, depois dessa breve introdução, expor aqui 5 pontos interessantes sobre a incapacidade do homem de orar sem o Espírito, Porque não tem como orar sem ser envolvido, orar verdadeiramente, sem ser envolvido pelo Espírito de Deus. Primeiro, vamos considerar a pessoa que está falando, o apóstolo Paulo. Ele é conhecido por suas missões, pelas obras que o Senhor, de infinita misericórdia, usou para realizar. E ele se coloca aqui, Olha que interessante. É bom a gente pensar dessa forma. Nós apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores e prudentes. Porque o apóstolo Paulo, ele carrega a responsabilidade do apostolado. Então, as coisas que ele acaba fazendo reflete também nos demais apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Alguém que inclusive foi arrebatado ao paraíso. É uma pessoa de peso que está falando. O apóstolo Paulo, quem escreveu Orarei com o Espírito, e disse aqui que nós não sabemos a maneira que convém orar. É esse apóstolo Paulo que teve experiência, foi arrebatado ao paraíso, que realizou obras grandiosas pela misericórdia do Senhor. É esse mesmo que reconhece que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos que coisas devemos pedir ou para quem orarmos, nem por meio que orar. Nada disso sabemos sem a ajuda do Espírito. Isso é muito evidente. Devemos orar pedindo comunhão com Deus por Cristo. Devemos pedir a fé, justificação pela graça, um coração verdadeiro santificado. Nada disso sabemos. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, não sabemos orar como convém, como de certa forma convém. Por quê? Qual dos homens sabe coisas alguma, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso é interessante.
Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler novamente. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Nós sabemos o que se passa na nossa mente. Isso nós sabemos. Senão o espírito do homem. É fato. E que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Nós somos pecadores, falhos, natureza caída. Não sabemos as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E isso é muito importante. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. É bom a gente observar isso, meus amados irmãos. Por quê? Pois o fato de não se atentar para esta palavra, de não sabermos como convém orar, isso traz algumas implicações. Isso é muito perigoso. Nós temos o exemplo de Jeroboão. Jeroboão, ele, da bela maneira dele, tentou estabelecer um culto a Deus, fazendo bezerros novamente. Engraçado que isso novamente se repetiu depois de Arão, coagido pelo povo, ter feito também um bezerro no deserto. Aqui nós vemos Jeroboão, né, que de uma forma de adoração que, sem entender, sem saber como convém, ele apresenta este modelo de culto. Isso é muito perigoso. Nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós temos que nos colocar totalmente na dependência do Senhor. No decorrer desse estudo, eu acho que vai dando uma clareada, mas o que eu quero falar, e isso vai estar, né, de uma certa forma redundante até nos próximos tópicos, é que nós não conseguimos orar sem o Espírito de Deus. Sem a atuação do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos orar. Eu não estou falando em oratória, eu não estou falando em métodos para você tocar o coração de Deus, eu não estou falando uma oração que é oriunda de um coração contrito, que tem intimidade com Deus, que flui na presença de Deus, que tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, habilidade, astúcia e engenho dos homens e dos anjos, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Isso foi o apóstolo Paulo que nos disse. Inspirado por Deus, homem, mulheres e crianças, nós não sabemos orar como convém. Isso mostra a nossa limitação, a nossa debilidade, as nossas falhas, a nossa limitação de fato. Segundo, é preciso que a oração seja feita no Espírito para ser eficaz. Eu fiz algumas anotações e os irmãos não estranham eu estar olhando tanto para baixo. As orações não são movidas a partir do alto. São como homens nécios, hipócritas, frias, indecorosas. E assim também como buzina que as pronunciam. Torna-se uma abominação para Deus. Não é excelência da voz, nem um aparente afeto do que ora, o que Deus vê e considera, mas o Espírito. O homem como tal está tão cheio de toda sorte de impiedade que não somente não tem poder, que não somente não pode ter uma palavra ou um pensamento limpo, mas muito menos uma oração muito pura e aceitável a Deus por Cristo. A gente não pode cair na besteira, na ignorância de achar que é no muito falar, que é na forma que nos expressamos, que, olha, tenho certeza que estou importunando o trono da graça, tenho certeza que estou obtendo os meus pontos celestiais com as minhas longas orações e rebuscadas palavras. Não é isso que Deus atenta. Não é nisso que Deus atenta. O homem é incapaz de orar sinceramente a Deus se não motivado pelo Espírito. Os fariseus é um clássico exemplo. Homens de belas orações, mas que por causa delas foram rejeitados.
Não cabe a menor dúvida, meus irmãos, que não é a sua teologia, né? O seu conhecimento teológico, o seu estudo rebuscado em determinada instituição que ensina, enfim, A ou B, não é isso que vai garantir o seu acesso à oração sincera no Espírito, mas é um coração sincero, envolvido pelo Espírito, que pode obter mérito na oração. Terceiro, somente o Espírito pode mostrar claramente ao homem o miserável que ele é por natureza, capacitando-lhe para a oração. Falar é apenas falar, dizer é apenas dizer, mas é somente o Espírito que lança no homem a real necessidade dele conhecer a Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É somente o Espírito Santo de Deus que pode convencer o homem a olhar para si e, em contraste com a glória de Deus, em contraste com a santidade de Deus, se constranger e saber que ele necessita de um Salvador. Ele necessita de ser perdoado, ele necessita de ser justificado diante de Deus. Isso é importante. Nós, às vezes, temos noção, pelo pouco, raso, quase mínimo conhecimento das coisas teológicas, achamos que isso é um ponto de partida para que a gente venha rasgar, abrir os céus, importunar os céus com palavras que aprendemos, com teorias que aprendemos, mas não é assim. Existe um mundo espiritual, existe batalhas espirituais, e nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos espirituais, e a oração, ela nos leva a entender um pouquinho mais desse ambiente, dessa atmosfera espiritual. Nós temos que ter em mente que o nosso esforço é nada diante de Deus, se não for motivado pelo Espírito Santo de Deus, se não for motivado pela motivação certa, de que é conhecer mais ao Senhor. E conhecendo Ele, certamente seremos afligidos e constrangidos, e almejaremos ser mais envolvidos, ter mais de Deus em nossas vidas. O Espírito é quem vai redarguir o homem eficazmente do pecado e da miséria de uma vida sem Cristo, colocando assim a alma em uma atitude aceitável. Será consciente, amorosa para orar a Deus segundo a palavra. Não é algo, como que eu posso falar, desproporcional. A oração a Deus é um resultado de curiosidade também. Por quê? Porque nós, por meio da palavra, vemos, por meio da palavra nós cremos, e em oração nós colocamos em prática, confessando com o coração, confessando com os nossos lábios aquilo que nós lemos, as promessas de Deus. Então, meus amados irmãos, não conseguimos fazer nada sem uma ordem certa diante do Senhor, conhecendo o Senhor através da palavra dele e tendo fé, tendo convicção que seremos atendidos porque o Espírito dele habita em nós e nos leva a orar, e nos leva a interceder, e nos leva a buscá-lo em oração. Quarto ponto: embora os homens vissem os seus pecados, não orariam sem a ajuda do Espírito Santo. Se não for por ele, fugiriam de Deus, como Caim e Judas. Que exemplo interessante. Caim tinha noção do que tinha feito Abel, não se arrependeu. Judas tinha noção do que tinha feito a Cristo Jesus, não se arrependeu. O homem que se encontra no pecado, e muitas das vezes quando nos encontramos no pecado, podemos ter a noção do pecado, mas se não for o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir orar a Deus.
eu tenho alguns exemplos próximos de pessoas que têm noção do pecado. O mais recente é de uma pessoa muito próxima da minha família que confessou à minha esposa: será que Jesus me aceitaria? Eu sou tão pecadora, eu sou tão suja, essas são as palavras que ela usou. Eu sou tão suja, será que Deus me aceitaria? Será que eu posso me achegar a Deus assim como você, Cíntia, tem me falado para chegar? Eu sou tão suja, eu sou tão impura. Ela tem noção, a pessoa tem noção do pecado. Mas sem a ajuda do Espírito Santo fica impossível. E o meu conselho à minha esposa foi: vamos continuar orando, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que me motivou a falar com os irmãos hoje sobre orar no Espírito Santo, orar com o Espírito. É importante a gente entender isso para que nós não venhamos nos tornar autossuficientes, legalistas, religiosos, mas que nossa vida de fato seja uma vida no Espírito, que de fato seja uma vida que agrada a Deus. Esse foi o ponto 4. É importante os irmãos ter isso em mente, porque nós temos vivido tempos difíceis, de dificuldade, muitas pessoas com fórmulas e métodos para serem felizes, se tornarem autossuficientes. Nós não somos nada se não for a graça e misericórdia do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente. Eu oro porque eu necessito de orar, devo orar sem cessar, mas eu oro porque também um caminho me foi aberto por meio do sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo que em mim mora testifica em mim que eu sou filho de Deus. Por isso eu clamo, Abba, Pai. Então, vem o Espírito, acalma a alma, ajuda a levantar o rosto para Deus, infundindo-lhe um pouco de experiência do que é a misericórdia, para que se aproxime de Deus. Essa pessoa que eu relatei há pouco, ela só vai conseguir quando o Espírito Santo de Deus vier sobre a vida dela, convencê-la, e ela então desfrutará da graça e misericórdia de Deus. Mas foi o que eu disse para Cíntia, que nós venhamos orar para que Deus envie o Espírito Santo e convença essa pessoa. No nosso alcance, no mais, venhamos estar continuamente dando bom testemunho, né? E falando de Jesus. Mas é interessante como o homem muitas das vezes tem noção do seu pecado, mas não consegue se achegar a Deus em oração porque lhe falta o Espírito de Deus. Quinto ponto e último, deve ser no Espírito e com Ele, pois se não é assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus como convém. Os homens, meus amados irmãos, podem facilmente dizer que se achegam a Deus em seu Filho, mas apegar-se a Deus como convém, conforme a sua vontade, é a coisa mais difícil que pode ser concebida. Se você quer fazê-lo sem o Espírito, é difícil. É difícil. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos achegarmos a Deus com propriedade, com o sentimento de que somos de fato filhos de Deus. E por isso nossa oração será escutada, ouvida por Deus. Alguns versículos interessantes que comprovam isso. Lá em Êxodo 33:13, rogo-te que me mostre agora o seu caminho, diz Moisés, para que te conheça. João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. É o Espírito de Deus que testifica em nós. O Pai envia o Filho. O Filho nos envia o Consolador, o bom Consolador. O Filho testifica do Pai e o Espírito testifica que o Filho foi enviado pelo Pai e eles estão juntos, em conjunto. E nós cremos na Trindade. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos nessa comunhão da Trindade, nessa atuação conjunta.
E sem a atuação do Espírito Santo de Deus, nós nunca chegaremos de forma correta a Deus em oração. Quero finalizar, meus amados irmãos, com um cântico que eu gosto muito, é um cântico antigo, e eu espero que os irmãos gostem. Medite na letra dessa canção. Eu quero orar, Senhor Jesus, eu quero te buscar, eu quero ver brilhar a luz, Senhor, vem me guiar. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eu quero estar sempre aos teus pés, embora em aflição. E quando provas a minha fé, de mim tens compaixão. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Buscaremos ao Senhor quando entendermos que Ele é quem nos chama a buscá-lo. E a palavra do Senhor está recheada de versículos que afirmam isso. Nós não podemos dizer que amamos a Deus em primeiro, nós amamos primeiro a Deus, né? Como muitas das vezes a gente diz, mas a palavra diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então por isso que nós o amamos, porque Ele quem nos comprou com o seu infinito amor. Não fomos nós, meus amados irmãos, não que escolhemos a Deus, mas Ele é quem nos escolheu. Jeremias é um exemplo interessante. Antes que viesse a nascer, o Senhor já tinha o escolhido e dado por profeta, o Senhor já o conhecia. Salmo de número 139. Eu nem havia nascido ainda e todos os meus dias já estão escritos por Deus. Isso mostra a onisciência de Deus. E é interessante saber que há um sinergismo da Trindade no trabalhar em nossas vidas, em nos levar a andar com Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso esforço, quando é em buscar ao Senhor, é um esforço que já foi primeiro provido do próprio Deus para nossas vidas, porque é como diz a palavra do Senhor, aqueles que esperam no Senhor vão ter as forças renovadas. E quem é que renova as forças? É o Senhor. O Senhor nos dá força, o Senhor é quem nos instrui, o Senhor é quem nos envolve. Tudo é por Ele e para Ele, é Ele quem faz tudo. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então, o meu conselho é que nós venhamos nos humilhar cada vez mais, para não nos tornarmos pessoas autossuficientes, cheios de si. Se eu oro e tenho em meu coração que sou aceito por Deus, é porque é o Espírito quem me leva a crer assim. Eu não tenho propriedade para falar que eu mesmo, pela força do meu braço, consigo romper barreiras e me achegar a Deus em oração. Não. Se não for o Espírito já atuando em mim, eu não consigo, em oração, me achegar a Deus contrito e quebrantado. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos direcione a uma vida de oração. Permitindo o Senhor, numa outra oportunidade, falarei sobre orando com entendimento também. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. E eu quero finalizar com uma oração de adoração ao Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és forte e Tu és poderoso. E é tendo em mente, é tendo em vista, é desfrutando da Tua grandiosidade que nos constrangemos cada vez mais. E somos levados a querer e desfrutar mais da Tua presença. Tão grande e doce presença essa do Espírito Santo de Deus. Somos gratos, porque o Senhor é um Deus tão grande e se importa conosco.
apesar de toda a glória que tens. Como diz aquela linda canção, tu te importa conosco. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos esconde debaixo de tuas asas, o Senhor nos leva a pastos verdejantes, o Senhor é quem guarda as nossas vidas. Tu és grande, tu és forte, tu és poderoso. Senhor, que o nosso coração venha estar descansado diante da tua grandiosidade. No nome de Jesus eu oro, te adorando, te bendizendo, te agradecendo por tudo que tens feito. E obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui esteve e dedicou um tempo para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Nos ajude a pôr em prática e manifestar o teu reino. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e os seus familiares. Tenham um restante de semana abençoada na presença do Senhor. Abraços.